Olá, estaremos dando seguimento a mais uma resolução de exercício, sendo esta atividade 9 sobre combinação. O exercício 57 nos pede o seguinte: de quantos modos distintos Lucas pode escolher 4 entre 9 camisetas regata que possui para levar uma viagem? Pois bem, aqui nós precisamos fazer uma análise quanto a se a ordem importa ou não para decidirmos se vamos utilizar arranjo ou combinação. Nesse caso, não importa se ele vai pegar para colocar na mala uma camiseta ou outra primeiro ou por último. Então, independente da ordem, vão ser as mesmas camisetas que ele vai levar. Então, no final das contas, vai significar a mesma coisa. Ele pegar, por exemplo, a azul, a preta, a verde e a vermelha, ou se ele tivesse pegado a vermelha primeiro, então não importa. Então utilizaremos a combinação. Então vai ser uma combinação aqui de 9 camisetas tomadas 4 a 4. Então vai ficar aqui 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial, 4 fatorial, que vai ser igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre, eu cheguei até o 5 porque eu sabia que aqui iria dar 5 na subtração. Então, e o 4 eu vou abrir ele aqui. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 5 simplifica com este. O 6 eu vou simplificar com o 3 e com o 2. E o 8 eu vou simplificar com o 4. Então, aqui vai ficar 2. Então, 9 vezes 2 vezes 7, que é igual a 126 formas, ou modos, como ele diz. 58. Um curso de idiomas oferece turmas para iniciantes em inglês, espanhol, alemão, italiano e japonês. De quantas formas distintas um estudante pode se matricular em 3 desses cursos? Então, novamente, aqui não importa qual curso que ele vai fazer primeiro, ou qual curso que ele vai se matricular primeiro. Independente da ordem, serão os mesmos cursos. Então, nós utilizaremos a combinação novamente. Então, aqui será uma combinação do total, que são 1, 2, 3, 4, 5, por 3. Ou seja, 5 cursos tomados de 3 a 3. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Então, aqui eu já vou colocar direto 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a, aqui eu vou simplificar esse 3 com este 3, e este 4 com esse 2. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, 5 vezes 2, que é igual a 10. B. De quantas formas distintas ele poderá se matricular em 3 desses cursos, incluindo obrigatoriamente o de inglês? Então, se ele já incluiu o de inglês, não importa a ordem dos outros também. Então, incluindo o de inglês, isso significará que será uma combinação dos outros 4 que sobraram
tomados de 2 a 2, porque o de inglês já foi escolhido. Então, que será 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Então, 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. Este 4 eu vou simplificar com 2. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6. Em um grupo de 6 pessoas, a quantidade de duplas que podem ser formadas é maior, menor ou igual à quantidade de quartetos que podem ser formados? Compare também a quantidade de duplas com a de trios. Então, como que ele pede duplas, a ordem não importa. Ou seja, vamos ter que utilizar a combinação. Então, se são 6 pessoas e ele quer duplas, então, será que é uma combinação? Aqui eu vou utilizar a outra notação só para vocês ficarem habilitados também com ela. Então, aqui, uma combinação de 6 tomados 2 é 2, vai ser igual a 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial, 2 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1, ou somente 2. O 6 vou simplificar com 2, vai ficar 3. Então, 3 vezes 5, que é igual a 15. Agora ele pergunta se a quantidade de duplas vai ser igual à quantidade de quartetos. Então, para saber a quantidade de quartetos, vai ser uma combinação de 6 tomados 4 a 4. Então, vai ser aqui 6 fatorial sobre 6 menos 4, 4 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 4 e o 3 eu simplifico aqui. E o 6 eu simplifico com 2. Vai ficar 3. Igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Ou seja, essas duas combinações aqui de 6 por 2 e 6 por 4 são iguais. Outra forma que poderiam ter sido verificado que realmente eles são iguais, vou colocar aqui que a combinação de 6 por 2 ela é igual à combinação de 6 por 4. Outra forma de ter sido verificado isso é que a soma aqui de 2 por 4 é igual a 6. Então, se vocês verem aqui uma combinação que tenha o mesmo valor de n, e você for comparar duas combinações que contêm o mesmo valor de n, se vocês somarem aqui o valor aqui de k e der o valor de n, então significa que essas duas combinações são iguais. E ele também pede para comparar com o valor de trios, as duplas com os trios. Então, trio que será 6 fatorial, 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial, igual a 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 vezes 2 vezes 1. O 3 e o 2 eu simplifico com o 6 e
ficou somente 5 vezes 4, que é igual a 20. Ou seja, a combinação de 6 por 3, ela é maior que a combinação de 6 por 2. E verifiquem aqui que 3 mais 2 dá 5, ou seja, é menor do que o valor de n. Então, realmente, ela não tinham como ser iguais. 61. Uma junta médica deverá ser formada por 4 médicos e 2 enfermeiros. De quantas maneiras distintas ela poderá ser formada se estão disponíveis 10 médicos e 6 enfermeiros? Então, aqui nós teremos duas situações. A situação dos médicos, que eu tenho um total aqui, uma combinação de 10 médicos tomados 4 a 4. E por que combinação? Não importa, é uma equipe. Independente da posição que ele esteja, eles vão ter a mesma responsabilidade, a mesma função. E no mesmo caso dos enfermeiros, que ele tem 6 enfermeiros, sendo que a equipe será composta por 2 enfermeiros. E o que nós faremos com essas duas combinações? Nós vamos ter que multiplicar elas, porque para cada uma combinação daqui, terá outra possibilidade aqui. Então, aqui ficará o seguinte: 10 fatorial, 10 menos 4 fatorial, 4 fatorial, vezes 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, 2 fatorial, que vai ser igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. Então, aqui o 4 eu simplifico com o 8, vai ficar 2. O 10 eu simplifico com o 2, vai ficar 5. E o 9 eu simplifico com o 3, vai ficar 3. Então, 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7. 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7. E aqui eu vou simplificar o 6 com o 2, vai ficar 3. Então, aqui, vezes 3 vezes 5. Multiplicando todos, aqui eu vou obter 3.150. Uma equipe de 10 pesquisadores é formada por 7 brasileiros e 3 estrangeiros. Para apresentar um projeto a uma empresa, será necessário escolher 5 pesquisadores, dos quais no mínimo um deve ser estrangeiro. De quantas formas distintas poderá ser feita essa escolha? Aqui também não importará a ordem de quem vai compor essa equipe. Porém, ele dá aqui uma condição de que no mínimo um deve ser estrangeiro. Então, há duas formas de fazer esse exercício. Ou você calcula para um estrangeiro, para 2 e para 3 estrangeiros, ou você simplesmente calcula o total e subtrai aquelas possibilidades onde não há nenhum estrangeiro, que será o que nós iremos fazer. Então, aqui, a combinação do total de possibilidades será uma combinação aqui de 10, porque são 7 brasileiros
e 3 estrangeiros. Então, 7 mais 3, 10. Tomados de 5 a 5. Aqui, ó, de 5 a 5. Então, aqui eu irei descer o 10 5 vezes. Essa aqui é uma forma mais resumida de fazer. Então, aqui 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Então, desci o 10 5 vezes, dividido por 5 fatorial. O 3 e o 2, eu vou simplificar o 6. O 8 com o 4, que aqui vai dar 2. E o 10 com 5, que vai dar 2 também. Então, vai ficar 2 vezes 9 vezes 2 vezes 7. Que vai ser igual a 252. Agora, esse aqui é o total, incluindo todos. Porém, nós vamos retirar agora aquelas situações onde não tem nenhum estrangeiro. Que vai ser o quê? As que contenham todos os brasileiros, ou seja, somente os brasileiros e nenhum estrangeiro. Então vai ser uma combinação de 7 tomados de 5 a 5. Então vai ser aqui o 7, eu vou descer ele 5 vezes. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5 fatorial. O 4 e o 3 simplificam, o 5 também. O 6 eu simplifico com 2, vai ficar 3. Então aqui vai ser igual a 7 vezes 3, que é igual a 21. Agora, para sabermos o resultado, nós devemos subtrair essas duas combinações de 252 menos 21, que vai ser igual a 231.